Governo apresentou esta quinta-feira medidas de combate à corrupção e, para começar, vai reestruturar o Mecanismo Nacional Anticorrupção. A Ministra da Justiça, Rita Giudice, diz que o MENAC, como é conhecido este mecanismo, sob a liderança de Pires da Graça, não está a funcionar e que o atual Presidente provou não ser a pessoa certa. O Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha muito de perto todos os temas relacionados com a Justiça, vai agora direto ao assunto. Boa tarde, Luís. Já vamos à substância das alterações e das medidas. Deixa-me só começar por perguntar se acaba por ser surpreendente ouvir esta crítica pública da Ministra, ainda pré-exoneração formal de Pires da Graça e sem o próprio ter sido informado que vai sair. Parece-te haver aqui fundamento para estas críticas? Em primeiro lugar, há fundamento para as críticas. Em primeiro lugar, há fundamento para as críticas. Em segundo lugar, não é nada surpreendente e vou explicar porquê. Começando pela última parte. Em primeiro lugar, o PSD sempre teve uma visão muito crítica sobre o MENAC. E a reestruturação do MENAC está prevista no programa eleitoral do Partido Social Democrata, que, como todos sabemos, foi, juntamente com o CDS, a AD é a força da maioria no Parlamento, tem mais deputados do que o Partido Socialista. Depois, a crítica à inoperância do MENAC é algo unânime entre os especialistas que acompanham esta área. Basta ouvir os responsáveis das organizações não governamentais que acompanham o combate à corrupção, basta ouvir juristas, por exemplo, os especialistas em compliance, que muitos deles já vieram à Justiça Cega precisamente criticar a inoperância do MENAC. Eu já dediquei vários programas no Justiça Cega ao MENAC, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, e que serve para quê? Serve para aplicar as regras do regime geral de prevenção da corrupção, seja no setor público, seja no setor privado, nomeadamente as empresas com mais de 50 trabalhadores. E, portanto, o MENAC não funciona. 3 anos após a sua criação, o MENAC ainda nem sequer aplicou qualquer sanção por infrações ao regime geral de prevenção da corrupção. Nem sequer há conhecimento de que tenha feito um procedimento de fiscalização às entidades públicas e privadas que estão abrangidas por este regime geral. O que é extraordinário. Ao fim de 3 anos, não há nada. Portanto, o trabalho de campo não existe. Acresce a isto, obviamente, a falta de perfil do conselheiro Pires da Graça. É uma figura muito estimável, um magistrado com uma longa carreira, que, atenção, que foi, não sei dizer em concreto se foi a 14ª ou a 15ª ou a 10ª escolha que foi possível fazer, porque houve muita gente que recusou o cargo. E nós noticiamos esta matéria aqui no Observador em exclusivo. A procuradora Maria José Morgado, por exemplo, recusou o convite porque achava que o MENAC, como estava construído, era inoperante. E veio-se a constatar que é. Daí ser importante esta mudança agora. Desculpa? Daí ser importante esta mudança agora. Esta mudança é essencial e fundamental. Portanto, a decisão do Governo é perfeitamente compreensível e justifica-se completamente. Acresce que, para terminar, que a Ministra da Justiça, Rita Giudice, quando deu a primeira entrevista ao Observador, criticou a inoperância do MENAC. Quando escreveu um artigo de opinião aqui no Observador, no Dia Internacional contra a Corrupção, antecipou estas mudanças no dia 9, em dezembro do ano passado, e agora estas mudanças estão concretizadas. São mais do que justificadas e são mais do que fundamentadas. Luís Rosa, deixa-me só agora ir então mais à substância da questão, porque vai ser criado um Conselho de Administração que tem um mandato de 4 anos, portanto terá aqui algum tempo para trabalhar. Não será nem o Presidente do Tribunal de Contas, nem o Procurador-Geral da República a indicar o líder deste mecanismo, passam a ser apenas ouvidos. Quem é que os escolhe? Bem, essa é uma alteração que nós já conseguimos perceber ao ler o documento. Nós vamos agora publicar um trabalho no site do Observador muito rapidamente, agora na próxima hora, provavelmente, sobre esta matéria. Isto é um assunto também que nós acompanhamos com muita atenção aqui no Observador. Acompanhamos sempre os temas que têm a ver com a prevenção da corrupção e o combate à corrupção com toda a atenção. E o MENAC, quando eu digo que o MENAC nasceu torto e jamais se endireitou, não só tem a ver com a ideia das pessoas que foi muito difícil escolher um líder e depois optou-se por um líder que não tem perfil, como também esta questão, houve também uma negociação muito intensa entre o governo de António Costa, na pessoa de Francisca Van Dunen, uma Ministra da Justiça, que quis criar este MENAC, e houve uma grande pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para que existisse uma outra configuração na forma de selecionar o Presidente do MENAC. E agora será do próprio Governo a seleção? Agora será o Governo a escolher. E como é que estava antes? Por pressão do Presidente da República
E porquê é que houve essa pressão? Porque o Presidente do Tribunal de Contas, na altura, José Tavares, ia perder o Conselho de Prevenção da Corrupção, porque a criação do MENAC levou à extinção do Conselho de Prevenção da Corrupção. E, portanto, aquela história das quintinhas na administração pública, José Tavares ficou muito chateado, porque ia perder ali um penacho. Deram-lhe outra coisa. E, portanto, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa fez também, que é sempre muito prodigioso nessas negociações, pressionou o Governo para que o Presidente do MENAC fosse escolhido por indicação do Presidente do Tribunal de Contas e meteu-se ali a Procuradora-Geral da República para dar uma imagem de que não tinha só a ver com José Tavares. Isso vai ter alterado. Ou seja, o Governo de Luís Montenegro, Rita Júdice, agora determina, que eu acho que é uma coisa que faz todo sentido, determina que quem escolhe o Conselho de Administração do MENAC é o Governo, é a Ministra da Justiça, ouvindo o Procurador-Geral da República e a Presidente do Tribunal de Contas. Há uma frase de Rita Júdice que faz sentido, que é: agora passamos a ser nós os responsáveis e seremos os responsabilizados. É o que faz sentido. Sim, Isto não há aqui nenhuma governamentalização, porque isto é um instrumento legal. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção foi um regime geral, foi uma proposta feita pelo Governo. Salvo erro, acho que foi aprovada na Assembleia da República, não tenho a certeza, mas é uma proposta do Governo. E, portanto, faz todo sentido que o Governo nomeie o Conselho de Administração para dar mais eficácia, para fazer com que o MENAC passe a ser, de facto, um organismo operante, um organismo que fiscaliza o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e, quando alguém não cumpre as regras, que sanciona. Porque o MENAC não faz nada disso. E, portanto, esse Conselho de Administração, nomeado pelo Governo, para mim faz sentido. Isso levará, obviamente, à responsabilização também do Ministro da Justiça, se o MENAC não melhorar, como é óbvio. Luís, a Ministra da Justiça, Rita Júdice, quer também acabar com o que considera ser uma rotatividade indesejável e exagerada no Supremo Tribunal de Justiça. É outra das medidas. É importante mudar aqui as regras de acesso ao Supremo para permitir o acesso de magistrados mais novos, como defende a Ministra? E vou-te ler. Isto parece uma publicidade, autopublicidade do Observador, mas nós damos muitas Hoje notícias. É o Dia Mundial da Rádio, hoje pode ser. O Dia da Rádio, portanto vamos abrir essa exceção. Mas nós acompanhamos como muito perto a área da justiça e damos sempre muitas notícias na área da justiça e em todos os setores, todas as áreas governamentais que nós acompanhamos com atenção. O Supremo Tribunal, voltou a citar um título de uma notícia do Observador no dia 17 de dezembro de 2024. O Supremo Tribunal de Justiça arrisca perder quase 90% dos juízes em 2025. Acho que este título explica bem por que razão é que nós precisamos do rejuvenescimento do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça tem, os juízes chegam muito tarde ao Supremo e, portanto, precisa ser rejuvenescido. Por exemplo, nem sei dizer há quantos anos é que não existe um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que cumpra um mandato. Ou seja, jubilam-se sempre a meio do mandato, como vai acontecer com Cura Mariano, que é o atual Presidente. Portanto, esta medida que foi muito exigida, houve uma pressão grande do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que deu-nos uma entrevista também a chamar a atenção para isso, e, portanto, o Governo negociou com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça esta matéria e, muito bem, aprovou agora esta medida. Isto, na prática, vai fazer com que vai alargar o número de candidatos dos tribunais de relação que se podem candidatar ao Supremo e vai fazer automaticamente com que cheguem ao Supremo juízes mais novos, com menos idade e, portanto, se calhar com capacidade de estarem lá muito mais tempo. E, portanto, isso também vai fazer com que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça também ganhe qualidade e ganhe estabilidade precisamente com essa alteração. Há também novas regras para o sorteio de juízes. Quais é que são? Bem, na questão do MENAC o Governo rompeu um acordo entre o Governo de Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no caso o sorteio de juízes rompeu com um acordo entre a deputada Mónica Quintela e a deputada Cláudia Santos, ou entre o PST e o PS no Parlamento, porque esta questão do sorteio de juízes veio muito na sequência da Operação Lex, em que houve prova de que houve manipulação do sorteio no Tribunal de Relação de Lisboa. O Parlamento bem quis exigir mais transparência aos tribunais no sorteio dos juízes, mas criou-se uma lei muito inspirada por Mónica Quintela, criou-se uma lei, ex-deputada do PST, próxima do Rio, criou-se uma lei completamente burocrática, que obriga à presença física de um juiz e, salvo erro, também de um procurador, no momento em que se carrega num botão e se faz o sorteio eletrónico todos os dias nas secretarias judiciais. O que é que o Governo decidiu? Decidiu acabar com essa presença física, que não faz sentido nenhum, além do mais, correspondente a um apelo unânime de todos os operadores judiciários, dos juízes, dos procuradores, dos advogados e dos oficiais de justiça. O que vai acontecer agora? Uma coisa simples. O oficial de justiça carrega no botão, faz o sorteio eletrónico e, se houver alguma dúvida, fala com o juiz de turno.
É tão simples quanto isto. Às vezes os políticos querem complicar as coisas. Agora há outros políticos a simplificar. E ainda bem, é tão simples quanto isto. Rita Giudice, há outras formas de fazer inspeções, não é? Ou seja, de garantir que haja uma reforma na justiça, mas de alguma forma a ministra veio refriar expectativas, não é? Não concordo. Não? Eu Não. estou a citar uma frase que é: não vai haver grandes alterações, disse. Não é isso. Vamos lá ver. A Rita Giudice tem uma perspectiva, eu não acho que isso tenha a ver com refriar expectativas. A Ministra da Justiça tem uma perspectiva no que diz respeito a reformas que ela não defende, tal como há muita gente que não defende megas processos. A Ministra da Justiça, a Rita Giudice, não defende super mega reformas. Ou seja, defende alterações cirúrgicas, defende alterações que promovam a eficiência do sistema, a eficiência da administração da justiça e defende decisões que sejam de facto eficientes. Eu não estou a dizer que estas medidas de hoje são, enfim, a última Coca-Cola do deserto, não é isso, mas insere-se muito na lógica que Rita Giudice tem feito desde o seu início de mandato. Prefere medidas cirúrgicas, medidas claras e, portanto, para que o sistema vá ganhando eficiência. Isso parece uma boa ideia, não me parece que mudar o sistema de alto a baixo que vá propriamente melhorar as coisas, pelo contrário. Bem, e, por exemplo, recordo-me de Paula Teixeira da Cruz, que foi uma ministra muito reformista, num tempo muito exigente, reformou praticamente todos os códigos. O Código Penal fez alterações cirúrgicas que beneficiaram muito a eficiência do processo penal. Também houve no Código de Processo Penal? Isso, e o Código Penal também. E no Código Civil fez alterações mais profundas e noutras matérias também fez alterações profundas. E, portanto, quando veio a ministra Van Dunham, por acaso não se fez na Justiça o que costuma fazer na Educação, que é vem um ministro, rasga o que o outro fez a seguir, ou o que fez anteriormente. Não. E, portanto, é importante que a Justiça tenha uma estabilidade legislativa. Acho muito bem que a Rita Giudice não tem que remodelar todo o edifício da Justiça. Agora, em relação, para terminar, à reforma penal, porque está aberto um processo de reforma penal que vai ter, obviamente, uma proposta do Governo. A Ministra da Justiça, a Rita Giudice, anunciou hoje uma novidade. O grupo de trabalho vai ser liderado por Anabela Rodrigues, que foi Ministra da Administração Interna de Pedro Passos Coelho, mas mais importante do que isso, é uma penalista muito conceituada, professora na Faculdade de Direito de Coimbra, e vai ser a líder deste grupo de trabalho que vai apresentar uma proposta ao Governo de reforma penal. Esta proposta, estou muito curioso por saber as ideias dessa proposta, porque essa proposta eu tenho uma elevada expectativa de que, de facto, nós finalmente consigamos não só reforçar onde é preciso reforçar as liberdades e garantias dos cidadãos, que é preciso reforçar a liberdade e garantias dos cidadãos, mas também a correr uma enorme preocupação que o Partido Socialista tem a tendência de não ocorrer, uma enorme preocupação da população sobre a justiça para ricos e da justiça para pobres. Ou seja, nós temos finalmente uma justiça penal que combate as manobras dilatórias, que é uma justiça penal que tem leis e tem regras que existem noutros países da União Europeia e que permitem chegar a decisões mais rápidas e mais céleres. Aguardaremos as conclusões desse grupo de trabalho que vai ser formado agora e liderado por Anabela Rodrigues, como dizia aqui o Luís Rosa, e cá estaremos também depois para a avaliação dessas medidas. É preciso agora passar da teoria à prática destas medidas anunciadas hoje pela Ministra da Justiça, Rita Giudice. Medidas de combate à corrupção estão detalhadas em observador.pt. Obrigada, Luís Rosa. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.